Bem-vindos ao Papo Exclusivo, mais um episódio desse espaço para conversar com as principais lideranças do setor calçadista. Quem está aqui comigo é o Michel Posebon. Tudo certo, Lana? Tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre marca, sobre posicionamento. Tem uma marca bem tradicional aí pra gente falar. Sem spoilers. Sem spoiler, não só deixei só pra dar o gostinho. A ideia aqui é sempre a gente ir além da notícia, a gente conversar com quem tá aí à frente dessas decisões mais estratégicas do mercado, tudo isso com a curadoria do Jornal Exclusivo, que conta com 56 anos de história. E quem tá conosco nessa temporada é a BF Show. Aqui na tela você tem um QR Code em que você pode escanear e garantir o seu credenciamento antecipado para a feira que ocorre de 18 a 20 de maio no Distrito Anhembi, em São Paulo, ou seja, daqui a pouquinho, faltam poucos dias para a 6ª edição do evento e a gente vai estar por lá. E quem a gente recebe agora aqui para essa conversa é uma executiva que está à frente de uma das marcas mais relevantes do conforto no setor calçadista. A gente recebe agora a Manuela Cardona, diretora de marketing da Usaflex. Bem-vinda. Obrigada, bom dia, gente. Bom dia, pessoal de casa também. Prazer estar aqui com vocês hoje. Manuela já é quase uma figura de casa já, que a gente pode chamar, né? A gente tem aí um contato muito especial com a Usaflex, com a marca. A gente conversou agora na última BF Show. Eu te entrevistei lá no nosso stand num momento muito importante que ainda está reverberando. Fui fazer as contas faz meio ano. Exato. Né? Faz 6 meses que a gente conversou e naquele momento eu tive a oportunidade de conversar contigo sobre uma mudança que vocês estavam comunicando ao mercado lá na BF Show. Pra gente começar a nossa conversa, eu queria então que tu falasse o que mudou nesses 6 meses desde que vocês em novembro anunciaram esse novo posicionamento da Usaflex. Boa pergunta. Bom, na verdade, o que mudou é o que eu acho que acontece quando a gente faz um bom posicionamento, né? É o desafio da implantação dele. Então, a gente vem trabalhando nesse posicionamento há ano, né? Mais de ano. Na BF Show eu tive a oportunidade de contar um pouco para vocês esse novo olhar que a marca traz, né? Uma marca muito sólida no conforto. A gente trabalha uma autoridade em conforto há quase 30 anos, temos aí. Apesar de ser uma marca muito conhecida, é uma marca muito jovem também em frente, né, a todo o segmento aqui. E a gente mudou a forma de comunicar o conforto, né, trazendo um olhar mais feminino, mais próximo da consumidora. E ao longo desses anos da nossa trajetória, a gente foi muito num conforto funcional, né, e a tecnologia embasada para a entrega desse conforto. E agora a gente vem trazendo uma camada de aproximação com a nossa consumidora, buscando maior identificação, trazendo uma parte emocional de engajamento, né? Um novo olhar, falando um pouco sobre o quão importante é estar confortável na vida, né? Então a gente vem com uma frase que eu acho maravilhosa, que é viver pede conforto. E aí tem essa brincadeira, né, que eu até falei um pouco na BF Show, mas vou reforçar aqui. Sim, porque nem todo mundo assistiu a entrevista e já se passaram 6 meses, então podemos verdade. falar novamente. Que faz essa brincadeira com o pad, da vida requerer conforto, e do pé, né, que também pede um conforto. Então, a gente está nesse momento agora de marca, de implantar, de consistência, de implantação de todo esse novo posicionamento, né. E também teve uma questão de estética, né, de cores, de logo, do monograma também, né, além de todo o posicionamento, tem uma questão visual também, né. Perfeito, a gente fez barba, cabelo, bigode. Eu acho que a gente, quando olhou e foi buscar, né, enfim, estudar primeiro com a nossa cliente, como ela enxergava a marca e o que precisava avançar, porque não é uma virada 360 que a gente fez, né? Eu acho que eu costumo falar que a gente já estava gestando esse posicionamento há algum tempo. E, na verdade, foi muito organizar. E aí, quando a gente foi olhar para isso, a gente percebeu que a gente não era só sobre uma campanha de marketing, né? Quando você faz um posicionamento, você tem que olhar para tudo que envolve, tudo que toca essa camada de branding que a gente chama. Então, a gente olhou logo, a gente olhou tom de voz, a gente olhou comunicação, identificação. Então, o que a gente está falando aqui? Casting de modelos para gerar identificação, qual é como vai ter o acting, né? Como a gente se comunica, como vai ser a performance.
da marca, enfim, a gente olhou para tudo. E aí, óbvio, agora estamos numa etapa muito importante, que é, bom, olhamos, renovamos tudo isso, como é que a gente faz isso chegar para cliente, como é que a gente faz isso chegar para os canais de venda, né? Então, tem um trabalho grande pela frente, bastante árduo ainda. Essa era justamente a minha, eu já ia passar para o Uhum, Michel, mas era certo. justamente a minha pergunta agora, porque quando a gente fala nesse novo posicionamento, o grande desafio é como que ele vai chegar ao consumidor, né? Onde que essa mudança hoje já é percebida, assim, como que tu entende? Não sei se vocês já nesse meio ano conseguiram ter alguns feedbacks das consumidoras também. E como tu falou, o posicionamento foi apresentado, agora é trabalhar ele para que ele se consolide, né? Como é que tá essa etapa agora com a consumidora? Tá bem interessante. A gente, dentro da estratégia toda, a gente falou, bom, não tem como você ser próxima da cliente sem começar a trabalhar uma coisa que está muito em alta agora, que é o que a gente chama de brand experience, né? A experiência da marca. Então, a gente vem fazendo algumas ativações em São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro, e trabalhando um pouco essa experiência de marca. Fizemos um projeto, inclusive, com vocês. É verdade. Né? Eu fiquei pensando, cadê a revista? Não tá aqui não pra mostrar trouxemos, pra vocês, gente. não temos revista aqui. Acho tá que linda. Não. Mas sim, quem acompanha aqui a gente nas redes, a gente fez lá em São Paulo, né? A gente fez uma revista inteira, né? A Like Magazine, que é a revista feminina do Grupo Sinos, em parceria com a Usaflex. A foto de capa era a foto que estava estampando todas as vitrines também, né? A gente trouxe o editorial de vocês e lembretes de conforto ao longo de todas as editorias. E ainda uma matéria especial de 3 páginas falando sobre a zona de conforto ser vista como algo bom também, né? E não como algo em que a gente não se movimenta. Então, a gente fez essa ativação em São Paulo, foi muito legal. Quem ficou curioso, tem aqui nas nossas redes, e nas redes da Like Magazine também. A pessoa ganhava uma revista, ganhava um cafezinho, tinha toda ali uma ambientação, né? Foi muito legal. Eu não consegui acompanhar, mas a Valentina, que tá aqui nos bastidores, inclusive, foi até lá, gravou tudo pra gente, então foi muito legal. Foi muito legal. E eu acho que esse tipo de ativação retrata a aproximação e o que a gente quer criar com a nossa consumidora. Porque resgatou uma coisa que também, né, é muito clássico da minha geração, né, que é essa coisa de ir à banca, né. Eu cresci indo à banca de jornal. Hoje em dia a gente vai muito pouco, mas a gente vem trabalhando, né, esses resgates, essas coisas que geram identificação mesmo com o nosso público. Então, a banca foi uma delas. A gente entra agora já dando spoiler, vão me matar, mas acho que vai subir meio ali, já vai ter passado. Então, quando virem, você já vai ter passado, gente. A gente também vem com uma cabine telefônica daqueles tempos do orelhão, sabe? Escado ali pro Dia das Mães. Então, a gente vem resgatando algumas questões de identidade mesmo, trabalhando essa parte de experiência de marca para mostrar um pouco o que é a Usaflex, né? Sair desse universo só digital e tangibilizar o que a marca oferece, né? Sempre com esse viés que você tocou aí muito bem, né? Que junto com o Viver Pede Conforto, a gente vem com um pequeno desafio, né? De tentar quebrar um jargão popular, né? Poxa, essa pessoa tá na zona de conforto, significa que ela não tá fazendo nada, né? E a gente vem trazendo a informação de que não, que é na zona de conforto que a vida acontece. E isso vem de uma pesquisa muito ampla que a gente fez para o posicionamento da marca, onde mostra o quão cansadas as mulheres estão eu brinco, né, de serem guerreiras, né? Elas querem ser vitoriosas. Então, quando a gente tá na zona de conforto, é que a gente consegue usufruir das nossas conquistas, né? A gente consegue expandir o olhar de forma positiva e estratégica, né? O que é a nossa vida. Então, a gente leva para esse lugar aí, indo na contramão do ditado popular aí. E a gente conseguiu até especialistas para confirmar isso. A gente foi atrás, pegamos aí o propósito da Usaflex, daí nessa reportagem a gente conversou com alguns especialistas também chancelando essa questão. Foi bem legal. Então, quem quiser, a revista está disponível em formato digital lá em likemagazine.com.br. Tá aberta, viu? A gente tá dando essa colher de chá aí. Esse mês ela segue ainda aberta para além dos nossos assinantes. Então, fica o convite para quem tá aí nos assistindo. Queria te ouvir em relação, assim, a essa questão da reinvenção da marca, de certa forma, né?
e ao mesmo tempo esse desafio de tu manter a essência e a raiz Sim. enfim, das consumidoras que vieram com a marca até aqui, né? Mas também vislumbrando novas consumidoras, né? Uhum. Como é que é esse desafio pra ti, assim? Aqui eu acho que a gente, na verdade, a Usaflex, ela passou por um período de mudança ao longo dessa última década, vamos colocar assim. Né? E eu acho que, na verdade, esse posicionamento, ele vem resgatar a nossa cliente raiz, né? Essa mulher que a gente conversa, porque a gente precisa também dizer que a mulher hoje, de 40, 50, 60, 70 anos, é muito diferente do que era há décadas atrás, né? Então, a gente precisava dessa atualização para nos conectarmos com a nossa cliente atual e também, sim, buscar novas clientes, mas muitos clientes, eu falo assim, às vezes as pessoas colocam, quando falam de conforto, a tendência é colocar num lugar etário, né? Ah, o conforto é para tal idade. E o que a gente está vendo, na verdade, e não é o público da Usaflex, tá? Mas o que a gente está vendo e aprendendo com uma geração mais nova, a geração Z, é que conforto é uma escolha, é um estilo de vida, né? Você escolhe estar confortável, você escolhe fazer bem pro seu corpo, né? E isso tem mudado e provocado muito, eu acho que desde a pandemia, toda a nossa sociedade. Então, a gente vem trazendo esse posicionamento para reforçar a identificação com as nossas clientes, mas vem buscando expandir para aquelas pessoas que, né, aquelas mulheres que buscam conforto, e não num lugar de um conforto funcional ou parado, né? Pelo contrário, a gente vem trabalhando muito essa questão do conforto em movimento. Porque a gente não precisa, e Luana vai se identificar com isso, mas eu pelo menos vim de uma época onde a gente sustentava o pé humilhado, né? Aquele pé massacrado, às vezes, durante o dia, por alguns signos de poder, né? Um salto, né? Sim. E te joga nesse lugar. Para a mulher é poderoso usar um salto. Né? Ela sobe, eleva, né? Apesar de hoje em dia quase ninguém tá usando salto, né? Sim. Tênis está reinando, sapato baixo, mas hoje o que a gente mostra é que mesmo essa mulher que quer subir no salto e é importante para ela se sentir nesse lugar, tem conforto, né? Não precisa ter um sapato que não entregue para ela um pouco de dignidade aos pés, vamos dizer assim. Então, a gente vem expandindo esse posicionamento para quem se identifica com um conforto maior do que o significado funcional dele, sabe? Não é sobre idade, não é sobre patologia, é sobre querer estar bem consigo e o que isso toca, sabe? Legal. Vou te perguntar também, assim, uma pergunta mais do teu lado profissional, assim. Eu sei que tu passou por um programa de trainee de uma grande varejista de moda, né? Sim. Queria que tu falasse a importância disso para ti e como tu enxerga isso para outros profissionais, a importância desses programas dentro das empresas, né? Sim. Quando eu acabei a faculdade, eu estava, assim, muito focado em passar num programa de trainee, porque eu achava que existia ali um investimento, uma base sólida para um crescimento, né, numa área corporativa. Então, quando eu passei no programa da C&A, e era um programa super bem quisto, assim, bem renomado, ali eu aprendi, ali começou minha trajetória de gestão, e ali eu aprendi muita coisa, porque eu aprendi, acho que, duas coisas principais que eu levo desse programa de trainees. Primeira, gestão. Eu, com 25 anos, tinha uma equipe a minha primeira equipe foram de 30 pessoas, né, de loja, e foi um aprendizado. Olha, apanhei, viu? Apanhei feio, porque eu acho que a liderança sempre teve em mim, mas uma coisa é você liderar, né, dentro do seu universo universitário, dentro dos seus amigos, etc. Outra coisa é quando você se vê numa posição de liderança, tem que liderar pessoas mais velhas, muitas vezes, que você, ou não, mais novas, também tinha bastante gente nova lá, mas de uma outra realidade social, muitas vezes com outra formação. Então, era um desafio de como me comunicar, como me fazer, como caminhar junto, como motivar.
como conversar com 30 pessoas, achar tempo para me conectar com essas pessoas, né? E foi muito desafiador. Me tirou da minha zona de acomodação. Zona de conforto. Já tava ali, né? Da minha zona de acomodação. Então, a C&A, para mim, foi uma grande formação de gestão, ter a oportunidade, através de um programa de trainee, assumir isso tão cedo. E eu também diria uma outra coisa que eu acho, né, eu apesar de hoje trabalhar na Usaflex e ter um misto indústria-varejo, porque somos indústria, mas também somos varejo, né? São mais de 360 lojas aí através das nossas franquias. É uma potência. Então, é varejo também. Então, eu falo, minha trajetória são mais de 20 anos de varejo. E boa parte, assim, dessa base varejista, eu dou por o programa, porque eu precisava fazer gestão de loja. E um varejista precisa conhecer o front ali, sabe? Como é que o cliente se comporta, o que ele está buscando, como é que as informações chegam do escritório para a loja, porque às vezes a gente faz coisas lindas no escritório e a loja não entende muito o que está acontecendo, né? E eu hoje, como tenho à frente também, além do marketing, toda a parte de trade marketing e da nossa universidade de treinamento, eu tenho uma preocupação muito grande, né? E eu acho que isso me dá uma vantagem de como é que as coisas vão se desdobrar lá na ponta, né? Então, para minha carreira foi muito, muito importante. Eu levo esses dois, assim, barriga no balcão, vamos botar assim, e gestão não é fácil. Com certeza. Eu quero lembrar quem está nos assistindo que no QR Code aqui na tela você pode escanear e garantir o seu credenciamento antecipado para a BF Show, que acontece entre os dias 18 e 20 de maio no Distrito AMB, em São Paulo. E a Usaflex vai estar por lá também, Manu também vai estar por lá. Falando um pouquinho de presença fora do Brasil também, né? Que a gente sabe aí que não só em mais de 300 lojas no Brasil, mas vocês também têm esse desafio de construir a marca internacionalmente, né? E aí uma curiosidade minha também com relação ao consumidor, como que o consumidor internacional, ele enxerga a marca, se existe alguma diferença de como a Usaflex é vista no Brasil e como a Usaflex é vista fora do Brasil e como tem sido essa construção de vocês. Legal. A gente tá hoje, eu tava até pegando um número atualizado aqui, com 38 lojas fora do Brasil, né? Lojas com a monomarca, vamos botar, com o Usaflex, depois tem toda a presença em multimarcas. Então, a gente está em acho que são mais de 16 países. A última vez que eu conversei com o Ramon, ele disse, a gente acabou de abrir em Punta Cana, convido vocês a conhecer. Deu, óbvio. Vamos lá, né? Quero conhecer a Usaflex em Punta Cana. A gente tem uma presença mais forte na América Latina, né? Mas já temos aí, extrapolando também, tem ali no Oriente Médio, temos agora botando o pé na Europa, então tem muita coisa acontecendo. E a gente tem uma preocupação bastante grande, né, de como é que se traduz a marca, porque aqui no Brasil são quase 30 anos de história, mas muitos desses lugares, né, nem conheciam a marca na presença da multimarca. Então, é uma trajetória de uma construção do zero. Então, a gente tem muito cuidado de ancorar de novo, né, em conforto, porque é a nossa maior entrega. A gente reforça muito a parte de tecnologia, a gente revisitou no posicionamento também toda a camada de tecnologia. Lançamos a plataforma da tecnologia do Bem Andar, que traz de uma maneira mais sensível e mais feminina, né, a entrega do que a tecnologia faz a favor do conforto. Então, a gente ancora muito no pilar de tecnologia, construção de marca lá fora, e no pilar de conforto, mas já não no lugar funcional, né? A gente já vem com essa bagagem toda desse posicionamento novo. Mas é um desafio, né? A gente conta muito com os nossos parceiros, os franqueados também, para fazer todo um trabalho nas redes sociais, etc. Faz uma curadoria, faz treinamento, capacitação, uma imersão mesmo na marca, para que eles consigam fazer essa construção em conjunto com a gente, né? A gente não faz sozinho aqui, é um B2B2C, né? Certeza. Eu tenho algumas perguntas aqui mais sobre liderança e fazer eu sempre gosto de chamar a Manu para falar sobre liderança feminina, porque a gente sabe que o setor calçadista, ele ainda é uma indústria historicamente masculina, né? Dos nossos 10 episódios, apenas 2 são com mulheres. E não é algo que
né? Quando eu tava fazendo as perguntas pra Manu, eu pensei nisso. Nossa, de 10 episódios, a gente tem 2 lideranças femininas que estão participando aqui. E eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, como é que tu enxerga esse movimento hoje dentro do setor. A gente sabe que já melhorou, né? Muito. A gente vê... A Usaflex é uma empresa que tem várias líderes mulheres, mas ainda é um setor mais masculino. E como é pra ti tá liderando ali no meio desse setor que hoje ainda... tem uma presença massiva de homens, né? Quando você tava falando aí, eu fui pensando aqui que, na verdade, toda a minha trajetória, salvo ali no início na moda, que já era um pouco mais... Mesmo assim, a liderança era bem masculina também. Eu vivi em segmentos masculinos, né? Fiquei muito tempo em farma também, bem masculino. Então... eu não sei se é do segmento ou é um pouco do desafio que a gente tem, né? De uma forma um pouco mais ampla, Luana, Sim. né? Então, eu acho que eu vou falar da perspectiva de liderança feminina no mundo corporativo e depois a gente fala um pouquinho do setor e etc. Eu acho que o desafio hoje da mulher, e eu sempre converso isso com a minha equipe, que é muito feminina também, boa parte dela são mulheres. Eu acho que o desafio da mulher é encontrar a sua liderança, o seu caminho, as suas fortalezas, sem ter que usar de artifícios masculinos, né? Eu, na minha trajetória, no início principalmente da minha trajetória como líder, eu me ancorava em atributos bastante masculinos para poder ganhar espaço, sabe? Então, em termos de força, tem coisas que são masculinas, tem coisas que são do feminino, e tá tudo certo, e habita em nós um pouco de cada, né? Mas eu me via, assim, às vezes um pouco mais de agressividade, no sentido não de agressividade física, né? Mas da forma de pôr as coisas, da imposição das coisas, da lógica das coisas também. Só que isso me incomodava muito, assim, sabe? Porque eu acho que era longe do que eu sou, assim. Então eu não mostrava... Vamos falar das coisas que eu não mostrava, né? Não mostrava minha vulnerabilidade. Não mostrava, muitas vezes, essa parte mais de conexão, de empatia com o outro, com os meus liderados, muitas vezes. Assumia um papel um pouco mais distante. E eu comecei a perceber ao longo... Claro, isso tem a ver com maturidade também na gestão, né? Comecei a ver que... não era eu, sabe? E aí eu comecei a me desconstruir um pouco, assim, do estereótipo da liderança feminina, sabe? Me permitir ser mais sensível, me permitir, às vezes, né? E a mulher tem isso, às vezes, de não estar num bom dia, né? Não estar num lugar legal consigo, às vezes me permitir... ter algumas conversas mais profundas, que são coisas que eu particularmente gosto. Então, me conectar mesmo, sabe? E eu acho que o desafio da mulher tá em encontrar o seu equilíbrio dentro desse universo corporativo, sabe? O seu equilíbrio, o que funciona para essa mulher de maneira mais íntima, assim, como liderança. Porque eu acredito no equilíbrio das coisas, né? Eu acredito na liderança, eu acho que a liderança masculina e feminina em equilíbrio, ela tende a potencializar muito as coisas. Não é sobre um ou outro. Então, eu acho que a gente vem ganhando espaço, mas eu não acho que é em detrimento de, sabe? Eu acho que tem lugar para todo mundo. Então, é um pouco sobre isso, assim. No segmento calçadista, né? Eu tô há 2 anos no segmento calçadista. Na Usaflex, eu acho que eu vivo um pouco mais numa bolha, assim, talvez do que é do restante do segmento. A gente fez assim, e vem fazendo, a gente tem compromissos de sustentabilidade muito sérios em relação à parte de equalização de lideranças masculinas e femininas. Então, a gente saiu eu posso estar falando algum número aqui um pouco diferente do que exato, né? Mas a gente saiu de 25% de liderança feminina e fomos para 45% e temos aí um compromisso de 50%. E até a Daniela Meapar, né, que cuida desse projeto, de todas as metas de sustentabilidade, cuida dessa área, ela fala e coloca muito bem, não é que a gente preparou as mulheres estavam preparadas, elas precisavam de espaço, né? Então, eu acho que é um pouco disso, eu acho que o convite para todo o segmento é como equalizar, né? Como é que você dá espaço para mulheres que muitas vezes estão prontas, mas que às vezes não encontram o caminho
para chegar na liderança, sabe? Eu queria te perguntar também sobre o que ninguém te contou sobre liderança e que tu descobriu na prática, assim, ao longo da tua carreira. Eu normalmente falo, não sei, enfim, é uma percepção minha, enquanto líder, de que a cadeira do líder, às vezes, ela é um pouco solitária. De que, às vezes, a gente tem que dar um passinho para trás e entender que precisa dar o espaço para a equipe. Acho que especialmente quando a gente tá começando, assim, na liderança, né? Que às vezes tu quer estar sempre junto, tu quer saber tudo que tá acontecendo, mas tu precisa também dar um espaço pro teu time. Então, queria entender, assim, o que ninguém te contou e durante toda a tua trajetória tu entendeu, tu aprendeu na prática, não. Então, eu preciso fazer isso. Essa parte do solitário é o mais solitário, né? Mas eu acho que ela não precisa ser assim. Eu acho que isso é uma verdade que ela não precisa ser exatamente nesse lugar, assim. Uhum. Eu cresci com um pai executivo, né? Então, eu já entendi um pouco que era uma cadeira um pouco mais desafiadora, assim. Eu acho que pra mim, que ninguém me contou, porque quando você estuda liderança... Como é que você estuda liderança? No jornalismo, a gente não tem essa disciplina. Mas eu acho que não deveria ter, cara. Ela é vivida, né? É muito desafiadora. Tu Ela deixar de ser colega do teu time, né? Como trazendo a minha realidade aqui, né? Tu tá ali como um repórter e aí tu te transforma num editor e tu começa a mexer no texto dos outros. Mas até ontem tu era só o teu colega, né? Eu costumo brincar, assim, que eu acho que a mudança maior é quando você sai dessa cadeira onde você é par e você começa a ser líder, né? Porque existe um conflito durante bastante tempo também. Pô, mas são meus amigos, né? Você tava até ontem ali. Então, é desafiador, assim. É que eu acho que liderança não tem receita de bolo, né? Cada um tem que encontrar o seu jeito de liderar. Baseando-se nos seus valores, nos seus skills, né? Nas suas capacidades, etc. Mas eu acho que o que ninguém me contou, que assim, que não fala em livro, não falava na época, pelo menos, é que a gente está liderando seres humanos, né? E as pessoas são diferentes, têm reação diferente, as coisas pensam de forma diferente. Então, ninguém me contou que o meu maior tempo seria mais dedicado a uma terapia, né? Uma conexão, do que efetivamente hands-on ali. Eu, particularmente, gosto bastante, eu passo bastante tempo do meu tempo dedicado a conversar com a minha equipe, seja de papos estruturados ou desestruturados, né? Fazer encontros com o time como um todo, sabe? Uma troca grande, assim, eu acredito numa liderança com troca. Mas ninguém me disse que é demandar no sentido, né? Eu tenho uma empatia imensa, então às vezes eu tenho que separar, assim, me distanciar um pouco para não me mesclar junto com a história do outro, sabe? Então eu acho que eu diria que não tem receita de bolo. Ninguém me avisou que não tinha uma receita, assim, a ser seguida. Agora a gente tá avisando, gente. Não tem, gente. Não tem. Não tem. Queria que tu falasse um pouco da tua área, né? O marketing cada vez mais estratégico dentro das operações, né? E às vezes até abarcando outras áreas, como a área da comunicação, tá ali junto com o marketing, né? Sim. Qual a importância estratégica cada vez maior da área, assim, tu vê, né? É interessante essa tua pergunta, porque é algo que eu venho dedicando assim, bastante tempo a pensar sobre o papel, né, do marketing nas organizações. E ele, ao longo desses últimos... mais de uma década, assim, ele mudou bastante, né? Na minha visão, pelo menos. Antigamente, o marketing ele ocupava um papel um pouco mais tático. E eu acho que hoje um bom marketing ele está imerso 100% na estratégia de negócio, né? Ele está a favor do negócio. Então, o que para mim isso muda, né? Eu acho que muda a forma de você planejar o marketing. Então, você tem um nível de complexidade maior hoje, né? Não preciso nem falar, cliente omnichannel, redes sociais, televisão mudou, né? Agora a TV tá mudando também, tá tudo mudando, né? E é uma velocidade muito grande. Então, eu acho que o papel do marketing hoje na estratégia é encontrar caminhos que possibilitem fazer negócios,
Então, como a gente falou aqui, né? Estamos fazendo ativações da marca. É algo que a gente... E isso eu entrei em 24 na Usaflex. A gente nem tinha no radar. Então, sabe? Então, como é que a gente usa isso a favor de gerar conteúdo, de gerar estratégia na direção da onde a gente quer seguir como marca? Porque no final do dia, para mim, o maior desafio do marketing é a perenidade da marca, é a consistência de marca. E tudo que isso toca. Isso toca comunicação, isso toca visual merchandising, isso toca trade marketing, isso toca produto, né? Porque quando produto e marketing também estão descolados, o discurso fica vazio. Então, consistência e marca, para mim, acho que são coisas bastante importantes e que são muito além de tática, né? Queria continuar falando, gente, né? Mas, assim, o nosso tempo ele já acabou. A gente tá dando um extra aqui pra Manu, porque realmente a conversa tá fluindo. A gente tem feito, Manu, com os nossos convidados, um jogo de respostas e perguntas rápidas. A gente preparou 3 perguntas. Mas são, enfim, muito tranquilas. Eu queria que tu contasse pra gente uma marca que tu admira. Olha, uma marca... Vou falar uma nacional, né? Porque eu acho que a gente tem que valorizar nosso negócio. Eu gosto muito da Boticário. Admiro a Boticário como marca. E o futuro do setor calçadista em uma palavra? Desafiador. E um conselho para quem tá começando. A gente já deu alguns, mas eu acho que pra gente encerrar a nossa conversa, assim, pra deixar essa mensagem. Quem tá começando... Pra quem tá começando hoje a carreira... A carreira... Dentro da... Você é o gestor da sua própria carreira. Então, se empodere disso, não deixe na mão dos outros. Tá certo. Obrigada, Manu, pela Obrigada, tua gente. Obrigada pelo convite. disponibilidade. A gente sempre gosta muito de conversar. Tinha várias outras perguntas, mas o nosso tempo já acabou por aqui. Fica, quem sabe, para nossa segunda temporada. Teremos aí, ao longo desse ano, mais 2 temporadas ainda do nosso Papo Exclusivo. Te agradeço a disponibilidade. Eu que agradeço o convite, gente. Obrigada. Obrigado. A gente vai ficando por aqui com o Papo Exclusivo de hoje. Novos episódios sempre às segundas, quartas e sextas-feiras no YouTube, no Spotify e os melhores momentos no Instagram. Não esqueça de seguir a gente em @jornal exclusivo também no YouTube. Até a próxima.